Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e sempre trazendo temas para você que é profissional de polidense ou para você que pretende se tornar, né? Então, esses conteúdos que eu estou colocando aqui são conteúdos mais aprofundados, já que o YouTube permite, né, que a gente consiga colocar conteúdos mais aprofundados para você conseguir ter ideias, para você conseguir ousar mais e finalmente chegar ao teu faturamento de R$ 10.000 por mês no seu estúdio de pole. E isso é extremamente possível, porque as pessoas elas ficam com essa crença, nossa, mas jamais eu vou conseguir faturar R$ 10.000 por mês no meu estúdio. Talvez se você fosse só instrutora e trabalhasse em outros estúdios, sim, como pessoa física, mas você é uma pessoa jurídica. Então, você tem uma empresa, você tem um tesouro nas mãos. E o poli é uma modalidade que você dá para explorar várias coisas. Então, eu vou trazer algumas ações que você pode fazer para você conseguir chegar a esse faturamento, tá? E esse é o mínimo do mínimo. Eu posso dizer assim, como experiência própria mesmo, como eu já mostrei até para vocês, eu já faturei, tem um mês aí que eu faturo mais de 20.000. E é possível. E hoje eu trabalho bem menos, entendeu? Então não é sobre. Eu até comentei num vídeo, eu fiz um post no Instagram falando assim: se fosse sobre esforço, pedreiro estaria milionário. Se fosse sobre estudos, professor estaria rico. Só que o jogo não é esse. O jogo é você conseguir trabalhar menos e ganhar mais, com estratégias inteligentes. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então vamos começar do início, né? Vamos começar de forma fácil para você começar a montar estratégias para você conseguir coisas que na sua mente seja possível, né? Primeiro, o pole, ele é uma modalidade que ela deve ser valorizada. Então, às vezes, você mora numa região que não é muito uma cidade pequena, é, em outros estados, e você acha que você não pode cobrar muito. Não é que você vai cobrar um valor exorbitante, mas você tem que valorizar a profissão do instrutor de pole. Por quê? Porque o instrutor de pole, ele faz um trabalho personalizado, mesmo que em grupo, tá? É um trabalho personalizado. Ele é um trabalho onde exige muito do físico do instrutor, porque ele tem que fazer movimentos para ele fazer a demonstração para os seus alunos. Ele tem que estar sempre bem condicionado, ele precisa segurar o aluno. As aulas, elas não são lotadas. Uma aula de pole, para ter qualidade, no máximo 10 alunos, tá? Ah, cara, imagina, eu tenho poucas barras, então eu nem consigo ganhar muito, mesmo que eu cobre um valor razoável, eu nem consigo ganhar muito, porque eu tenho duas, três barras. Tá, a gente vai chegar nesse ponto. Vamos voltar aos valores. É, eu tive duas escolas, tá? Eu tive uma escola aqui na minha cidade, que é Itu, e eu tive uma filial em Sorocaba. E eu dava aula nas duas, mas eu tinha outros instrutores que trabalhavam para mim. Só que chegou um momento lá em Sorocaba, de início, era só eu e tinha uma outra escola. Chegou um momento, foi quando eu saí de lá, eu resolvi voltar para cá e começar a fazer uns trabalhos mais personalizados, já que eu já tinha construído uma autoridade, já era muito mais conhecida. Então, isso é uma coisa que eu fui traçando como estratégia para mim e como meta. Então, eu comecei a fazer escolhas de trabalhar com profissionais, com atletas, com trabalhos mais personalizados. Isso também foi diminuindo a minha carga de trabalho, tá? Mas vamos voltar lá. O que que aconteceu lá? Um dos motivos que eu saí de lá. Quando eu saí de lá, tinha mais de 10, 20 escolas lá. Tinha muita escola. Começou a abrir uma escola atrás da outra. Só que eram pessoas que eram praticantes, não estavam nem preparadas para dar aula e abria um estúdio, na casa da pessoa mesmo, que seja. E não tinha nem noção do que cobrar. Então, por ser uma coisa
digamos, amadora, as pessoas elas cobravam muito barato. E isso acaba desvalorizando o nosso mercado, né? E também algumas pessoas que vão por preço, depois a gente vai falar dos tipos de alunos que existem, a gente acabava perdendo aluno, né? Então, eu saí de lá por esse motivo, porque eles cobravam, por exemplo, R$ 80 por mês. No Poli, esse valor é muito baixo, gente. Uma vez por semana, R$ 80 por mês é muito baixo. Então, assim, eu vou dar um parâmetro para você que ainda não dá aula, ou para você que já dá aula e às vezes ainda está em dúvida com relação a valores. O mínimo, o mínimo do mínimo mesmo, que eu acho pouco ainda, R$ 120 por mês. Se você está numa região muito, como que eu posso dizer? Uma região de uma cidade muito pequena, onde o nível, né, das pessoas, né, é de classe média baixa. Tá, a gente vai falar de um mínimo do mínimo. Eu não usaria esse valor, tá? Mesmo a não tem nada a ver com a minha autoridade, porque a Karen é a Karen, ela cobra mais, porque ela tem nome. Não, não tem nada a ver. A profissão é a mesma, você vai dar 200% de si, é o seu tempo, você tem que valorizar. E você também tem que investir em conhecimento, então você precisa ganhar para isso, tá? A gente não está trabalhando aqui só por paixão. Entendeu? Não dá para viver só por paixão. A gente tem que unir o útil ao agradável, trabalhar com algo que a gente ama e ser bem remunerado por isso. Ponto. Somos empreendedores. Então a gente tem que ter resultados positivos para que a gente possa investir e trazer mais qualidade para os nossos alunos. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que uma base para se cobrar é R$ 150 por mês, uma vez por semana. 2 vezes por semana, vai cobrar o dobro? Não, você pode cair o valor. Vou cobrar 250, 300 já é a metade, né? Vamos colocar aí 250, 200 que seja, para 2 vezes na semana, tá? Então, é a média, certo? Você define o teu valor, mas eu acho que não deve desvalorizar o nosso trabalho. Nosso trabalho é personalizado e ele tem que ser cobrado como tal, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Senão, você não vai conseguir chegar nesse faturamento. Você tem que estabelecer um valor que seja coerente com a nossa profissão e que você também possa escalar a tua empresa. Tem que valorizar, tá? Aí a gente vai entrar na questão. Aulas em grupo. Tá, esse é o principal produto de um estúdio. É aula em grupo, tá? Mas, se você só se limitar a aulas em grupo, você não vai chegar aos R$ 10.000. E é o que a grande maioria faz. É estar numa zona de conforto e seguir a grande maioria. Então, quem não ousa, o empreendedor que não ousa, ele não consegue se destacar, ele não consegue alcançar a meta dele. E ele se mantém conformado. É conformismo. Se manter na zona de conforto e, tá bom o que tá, e tá ótimo, eu sou conformada com isso, não dá para escalar mais. Talvez seja exatamente você ouvir de uma pessoa que fala sim, é possível, que já chegou a um faturamento muito maior, talvez você veja que, nossa, se ela chegou, eu também posso. E claro que pode. Se você seguir o caminho, para você conseguir chegar aonde você quer. Mas só de você ouvir eu falar aqui, você chega à conclusão, sim, é possível. E não foi só eu, tá? Então vamos colocar aí pessoas, eu sou uma pessoa conhecida no pole, sou referência do poliesporte no Brasil, beleza. Mas tem muitas pessoas que não são atletas, são só empreendedores e vivem do pole, construíram patrimônio, compraram casas, carro. Como eu falei no outro vídeo, comprei meu carro à vista, sabe? Eu sou muito hoje satisfeita por eu ter saído da grande maioria. Hoje, estar tranquila financeiramente e poder, principalmente, orientar outras pessoas que estão começando. Então, lógico, vão existir, os empreendedores que já até fecharam o vídeo ou nem sequer estão aqui ouvindo. E tudo bem, né? Então, assim como existem pessoas que saem de uma universidade e constroem um baita legado, como tem pessoas que ficam na mesma, tá? Tem, profissionais que vivem para trabalhar para o outro e tá tudo bem, né? Tem uma vida mediana, tem um salário, um fixo e tá tudo bem. Mas tem as pessoas que querem ir além.
Tem as pessoas que querem realmente é, alçar outros patamares, né? Então, aí depende da sua escolha, né? Eu estou aqui para orientar e mostrar sim que é possível. Vamos voltar aqui à parte técnica da coisa, né? Se a gente ficar somente em aulas em grupo, não conseguiremos escalar. Então vamos falar de números. Se eu cobrar R$ 150 por mês e eu tiver 30 alunos, e é possível, lógico que é possível, isso é o mínimo. Se você souber trabalhar e divulgar o teu trabalho, é muito fácil você conseguir 30 alunos, né? É muito fácil. Se eu conseguir 30 alunos, eu vou ganhar R$ 4.500 por mês. Não é livre, esse valor é bruto, tá? Esse valor é bruto, aí tem as despesas, certo? Também precisamos falar sobre isso. 50 alunos, R$ 7.500, já está perto dos 10 mil, tá? Mas vamos considerar aí que você tem 30 alunos, 4.500, você precisa da metade para você faturar 10 mil. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que é a Coca-Cola, tá? A Coca-Cola, ela tem o produto principal dela, né? Eu não sei o faturamento, bilhões, né? Se fosse só a Coca-Cola, mas eles não têm só Coca-Cola. Eles têm produtos secundários. Todas as empresas oferecem não só o produto principal, e tem o carro-chefe, mas tem os produtos secundários. Eles trabalham com sucos, com água, com outros refrigerantes. E aí eles triplicam o faturamento deles, multiplicam, sei lá em quantas vezes o faturamento, só pelo fato de terem produtos secundários. Eles poderiam se acomodar e ficar só na Coca-Cola. Assim somos todos nós empreendedores. Então, se você ficar só com o seu carro-chefe, que são as aulas em grupo, você não vai conseguir escalar, tá? Então, o primeiro ponto é você estabelecer uma meta. A meta é 10 mil, tá? Eu tô falando no mínimo do mínimo. Tá, se a meta é 10 mil, o que eu posso fazer a mais para que eu possa faturar 10 mil? Tá, eu estou nos meus R$ 4.500 por mês. O que eu posso fazer? Primeiro, vamos falar em diminuir gastos? Muitas pessoas que começam no Poli, elas estão mais preocupadas com a estrutura do seu estúdio do que com a qualidade do seu ensino, tá? Só que a qualidade do seu ensino é que vai trazer o retorno que você precisa, porque são os resultados dos seus alunos que vai trazer mais alunos e vai fidelizar os seus alunos. Não é o estúdio, tá? O estúdio é bonitinho, todo lindo, todo cheio de espelho, de rosa e tal, legal. Mas não é o fundamental, o essencial. Pode atrair algumas pessoas, ai, que estúdio lindo, maravilhoso, vai atrair. Aí nós temos dois tipos de alunos, tá? E aí é onde eu quero chegar, que vai fazer todo sentido para você. Nós temos o aluno Nutella e nós temos o aluno Tubarão, tá? Essa é a denominação que eu criei para definir esses dois tipos de perfis de alunos. Todos os estúdios têm esses dois perfis de alunos, tá? Alunos Nutella. O aluno Nutella, ele vai pelo estúdio. Ai, que bonitinho, porque ele quer mostrar para os amigos que ele faz polidense, ele quer tirar selfie, ele quer postar nas redes sociais. Ele está lixando para o próprio desenvolvimento. Ele vai, ele vai, porque ali ele tem, muitas vezes ele vai só para ter uma atividade física, às vezes é para mostrar que ele está fazendo polidense para os amigos nas redes sociais. Às vezes é para desestressar o seu dia a dia, então ele trabalha, estuda e ele quer ir lá para dar uma relaxada, mas ele não está preocupado no desenvolvimento, em se desafiar, ele está lá para curtir, para fazer amizade. Esses alunos, eu posso dizer que existe uma rotatividade grande desses alunos. Então, são alunos que não têm comprometimento com o seu desenvolvimento. Então, eu posso dizer que não são os alunos que vai fidelizar, que vai ficar anos e anos. Pode até ficar, mas ele não está disposto a investir mais do que ele já investe. Para ele tá bom daquele jeito, tá? Então ele jamais pagaria uma aula particular, ele jamais pagaria um curso, uma mentoria, ele jamais iria investir
porque ele não tem o comprometimento de desenvolvimento, tá? Temos que dar atenção a esses alunos? Sim, falar a linguagem deles, né? Dar o que eles vieram procurar. Mas isso tem que ser um momento. Dentro da aula, a gente não pode só agradar eles, porque a gente vai desagradar os outros, o outro perfil, que são os alunos tubarão. Esse é que a gente tem que dar muita importância, não só como instrutora, porque é esses que vão gerar resultados, é esses que estão comprometidos com o próprio resultado, é esses que vão investir, se necessário, numa aula particular, numa mentoria, vão investir para eles conseguirem chegar onde eles querem. Eles querem se desafiar, eles estão comprometidos. Esses são os alunos tubarão. É esse que fica anos e anos com você enquanto ele vê resultado. Se ele não vê resultado, ele parte para a próxima. Ou ele desiste porque ele começa a achar que ele não tem potencial para o pole, ele não serve para o pole, ou o pole é muito difícil. Mas normalmente ele vai procurar um lugar que dê o desenvolvimento que ele está procurando, tá? Então, esses alunos tubarão, é esses que você, enquanto instrutora, tem que dar muita atenção, não pode deixar eles de lado, e às vezes, quando você leva a aula, faz da aula um parque de diversões, você está expelindo esse tipo de aluno, que são os que mais vão te lucrar. Enquanto empresária, você tem que se preocupar mais com esses alunos, entendeu? Você tem que preocupar com os dois, mas esse é o que você vai poder escalar. É através desses alunos, tá? Bom, vamos lá. O que eu posso oferecer e como? Aí, se você não tem nada para oferecer, se você não tem uma ideia, você não tem conhecimento para isso, você não vai oferecer nada. Ele vai procurar fora. Você pode procurar saber dos seus alunos, que são alunos tubarão, identifique. Tem aluno que já comprou curso fora, cursos à distância. Eu tenho vários alunos que treinam em estúdios que não oferecem o trabalho que eu ofereço. Tem alunos de mentoria que eu dou, são meus mentorados, e eles pagam muito bem para ser mentorados meu, que pagam uma mixaria numa mensalidade de um estúdio. Mas eles não têm o resultado que eles querem, eles não têm. Lá não oferecem o trabalho que eles querem para eles poderem potencializar o resultado deles. Eles me procuraram. E tá tudo certo. Se você oferecer esse trabalho, pode ser que eles não tivessem me procurado, tivessem aí se mantido no estúdio, já que eles já estão no lugar, né, que eles treinam, você poderia oferecer um trabalho. Nossa, mas Karen, eu não sei como fazer isso. Por isso que eu falo para vocês acompanharem aqui meu conteúdo, porque o meu intuito, a partir de agora, é trabalhar com profissionais, entendeu? É poder orientar, não só a parte técnica. A parte técnica, eu tenho meu curso de formação profissional, lá tem toda a parte técnica. Tem 10 anos de aulas prontas para dar aula. A parte técnica, os movimentos e tal, que isso também é muito importante. Mas essa parte, é, eu tenho algumas aulas de direcionamento profissional que eu ensino, mas hoje é que eu estou muito mais preocupada com isso, porque é ali, é essa parte de administrar, de você conseguir escalar, é que eu estou vendo muita deficiência no mercado, né, com os profissionais, porque não sabem o que fazer. Talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo falar que é possível você não ficar só em aula em grupo, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vamos começar. Não precisa começar, eu vou dar mentoria, eu não sei como eu faço isso. Calma, vocês vão aprender. É só me acompanhar. Me acompanha, começa a me seguir. Esses conteúdos gratuitos eu vou dando dicas e dicas e dicas. Vocês vão começar a ter ideias, explorar essas ideias e colocar em prática, tá? O importante é sair da zona de conforto e ver que é possível vocês chegarem em um faturamento muito bom, tá? E conseguirem viver realmente bem com a sua profissão. Dar valor a ela. É uma profissão rica. Vocês têm um tesouro na mão e não sabem como usar o tesouro, gente. É o que eu falei no post aí. É o mesmo que eu dar uma pessoa que não sabe dirigir ganhar uma Ferrari. Vocês têm um tesouro na mão. O Poli é muito rico e dá para ganhar muito com ele. Dá para faturar, trabalhar com o que ama e poder transformar a vida das pessoas. Não é só sobre ganhar dinheiro. É um conjunto de coisas. É você fazer o que você ama, poder transformar a vida de outras pessoas através de um trabalho de qualidade e ainda você faturar bem, você viver bem, né? Então tem coisa melhor do que isso?
Para mim é muito gratificante, eu sou muito, muito feliz, sabe? Porque eu gero resultado nas pessoas, as pessoas depois de anos me procuram para voltar a treinar comigo, que às vezes na rotina do dia a dia acontecem algumas coisas que a pessoa tem que parar, depois volta. Ontem mesmo, uma aluna minha que fez formação, ela tinha parado, ela foi para outra área e voltou, agora tá voltando. Ela falou que a primeira pessoa que ela pensou fui eu, porque eu fui a única pessoa que trouxe um conhecimento que ela nunca tinha adquirido nem em aulas. Então, é sobre isso, tá? É sobre você trabalhar com algo que vai gerar transformação na vida de outras pessoas, algo que você gosta, e ainda você tem resultados com isso. Não faz sentido você trabalhar só por paixão, né? Porque senão chega uma hora que vai até te desmotivar e você vai desistir, assim como muitos estúdios fecharam as portas porque não souberam administrar, não souberam enxergar esse lado empresarial, estavam só preocupados em dar aula, não tinham nem tempo pela falta de administração de tempo, que eu já falei em outra aula, não tinham nem tempo de pensar na possibilidade. E eu também fui assim, como eu já contei também. Eu já tive esse momento. Mas chega um momento que você acorda, você olha para trás e fala o que eu construí. Não, é hora de ir atrás do prejuízo, entendeu? Eu não estou falando aqui só com quem está começando. Quem está começando, ótimo, já vai começar da maneira certa. Quem não está começando, já tem um tempo de jornada, nunca é tarde para você mudar. Se é que você quer isso. Ou você quer trabalhar até onde dá e depois ser obrigada a fechar as portas e trabalhar de CLT. Fazer, dar dinheiro para os outros. Entendeu? É uma escolha. São escolhas. Eu decidi e eu não me arrependo em apostar no meu sonho. Só que apostar da maneira certa, jogar do jeito certo, tá? Então vamos lá. Então, vocês já identificaram que nós temos dois tipos de alunos, certo? Nós temos aquele aluno que tá lá para se divertir, para distrair, para tirar foto, tal, tal, beleza, ótimo. Só que tem seus momentos, né? Então, assim, como que a gente pode fidelizar esses alunos, tá? Então, a gente pode fazer algumas ações para esses alunos Nutella, como, por exemplo, o que que eles gostam muito? Ah, eles gostam de um happy hour, é criar uma comunidade. O ser humano vive de comunidade, né? Ele não vive sozinho, ainda mais essas pessoas que são os alunos Nutella, eles gostam de amizade. Então, você fazer um happy hour, toda sexta-feira fazer um happy hour, para poder manter essa comunidade deles, porque eles gostam da diversão. Eles gostam daquele clima de alunos que fazem polidense, e tal, tirar foto, tal. Então você pode fazer um happy hour, ideias, tá? Tô dando ideias. Você pode fazer festivais dentro do estúdio, de tempos em tempos, temas, tá? Sem prejudicar a aula, tá? Porque alunos tubarão odeiam aulas de tema. Por exemplo, é carnaval. Todo mundo vai fantasiado para fazer aula. Desculpa, mas os alunos tubarão odeiam esse tipo de aula. Eu sei porque eu sou assim, entendeu? Eu jamais gostaria de ir numa aula que todo mundo fosse fantasiado e que virasse uma bagunça. Não, eu gosto de aula focada, tá? Eu falo que eu sou um tubarão, tá? A gente gosta de aula focada, a gente não gosta de distração, a gente não gosta de papinho, de conversinha na aula, a gente gosta de treinar e desenvolver. A gente tá lá, ali não para perder tempo, tá? Então, cuidado só, cuidado, tá? Então, de repente, você abre um outro horário para fazer uma confraternização, uma aula temática. Halloween, essas coisas para os alunos Nutella, eles adoram, entendeu? Então são coisas que sim, você pode ajudar a fidelizar esses alunos. Não que você vai ganhar mais com isso. Não, os alunos, esses alunos não estão dispostos a pagar mais por algo a mais. Não, tá? Eles estão dispostos mesmo a curtir aquele momento e desenvolver no tempo deles, sem pressa, tá bom? Agora, os alunos tubarão. Os alunos tubarão, vocês podem conscientizar eles, mostrar que é possível, sim, eles desenvolverem, fazerem um trabalho personalizado. Porque em aula em grupo, você tem que falar isso para. Gente, se vocês não falarem para o aluno, vocês são instrutores. Se vocês não falarem, eles não vão saber. Às vezes eles treinam em aula em grupo e eles começam a se frustrar porque eles não veem a possibilidade, de repente, de fazer uma aula particular.
Mas eles começam a ver que eles não conseguem desenvolver porque a aula em grupo atrapalha o desenvolvimento deles. Por mais que o professor seja bom, ele não consegue trabalhar individualmente com aquele aluno naquela aula. Ele tem que dar atenção a todos. Então, se você não oferecer um trabalho personalizado e mostrar para ele que se ele investir um pouco mais, é possível ele ter um desenvolvimento mais acelerado, trabalhar algumas individualidades dele, ele não vai saber. Então, começa com uma aula particular. Ai, cara, mas quanto que eu cobro aula particular? Ah, não posso cobrar muito, senão ele não vai pagar. Ele paga. Ele paga. Porque ele paga R$ 2.400 numa mentoria anual minha. Você acha que ele não vai pagar uma aula particular? Isso é crença sua, achando que ele não vai pagar. Mas você tem que saber como vender. E vender não é racional. Vender é emocional. Você tem que fazer, gerar o desejo nele, mostrar que ele é possível chegar onde ele quer, entendeu? Pegar as dores que ele tem. Ah, eu tenho as dores porque nessa aula eu não estou desenvolvendo. Então você pega essas dores que ele não está conseguindo desenvolver e fala que é possível ele não ter mais essas dores, tá? Treinando particular, porque aí a gente vai trabalhar as individualidades dele. Olha só que legal, eu vou conseguir trabalhar aquele movimento que você tanto gostaria, sabe? Aquele movimento que você gostaria. A gente vai poder fazer uns trabalhos específicos para você conseguir chegar lá. Mas é claro que tem que ser íntegro. Se você não tem conhecimento técnico para você poder fazer ele realmente ter resultado, então aí é uma outra questão, tá? Se você tem insegurança enquanto instrutor para passar algo que precisa ser passado, para fazer o aluno desenvolver aquele movimento, falta conhecimento técnico para você. Então, aí é o momento de você pegar e investir numa formação, mas uma formação de verdade, não uma formação que você vai presencialmente no estúdio, fica lá 4 dias. Aquilo não é formação, gente. Polidense, para você desenvolver ele, para você sair do nível básico. Você precisa de pelo menos 5 anos. Como que você quer se formar em 4 dias? Não. Você tem que fazer uma formação completa, realmente tirar o dinheirinho do bolso e investir. Isso não é gasto, é investimento. Por isso que eu falo, deixa de investir na estrutura do estúdio e investe no conhecimento, que aí sim você pode, com autoridade, oferecer um trabalho desse, um trabalho mais personalizado para gerar resultado. Porque se você oferecer um trabalho como esse e não tiver conhecimento para isso, também você pode, infelizmente, você pode até perder o aluno. Porque aí ele vai ver que você não tem, que você está inseguro e que você não está dando o resultado que precisa. Dos dois, um. Ou ele só volta com a aula em grupo e começa ainda a ter a crença de que ele não vai conseguir, porque ele não é capaz, ou porque o polo é muito difícil, e ele volta para aula em grupo, ou ele desiste, ou vai procurar outra escola, ou ele tem a consciência de que você não tem conhecimento suficiente e vai procurar um profissional que tenha, tá? Então, a aula particular é o primeiro ponto. Agora, vamos lá. O aluno, ele tem que entender o seguinte: não existe desenvolvimento no pole se a pessoa não fizer uma preparação física específica. Eu estou cansada de ouvir as pessoas falarem: ai, força você ganha no pole. Ganha partes. Até, até a página 2. A partir dali você não ganha força. Você se lesiona. Porque se você ficar tentando fazer um movimento que exige força, você não tem a estrutura física do teu corpo preparada para aquele movimento, você vai se lesionar. Por isso que eu canso de ver pessoas com lesão em ombro no pole, tentando fazer handspring. Por quê? Porque quer ganhar força no handspring. Não, você faz um trabalho paralelo para você ganhar força, e aí você vai sim preparada para desenvolver um handspring. Aí o restante daquela força que falta na mecânica daquele movimento, aí você ganha, tá? Mas você falar que você vai ganhar força do pole dance, isso é crença de quem não tem conhecimento, tá? E eu vejo muitas pessoas até postarem, falando com orgulho de que o pole ganha força no pole, tá? Então, assim, essa é uma outra questão que você deve conscientizar o seu aluno tubarão, que ele precisa fazer um trabalho paralelo. Como se faz? Eu tenho o meu curso Treinamento Polidense do Zero Avançado, que eu criei com o intuito de desenvolver a preparação física para quem quer desenvolver.
E eu vendo muito, porque as pessoas nas aulas do grupo não fazem, não tem, é humanamente impossível. Ou você faz condicionamento, você treina pole, você faz um aquecimento com um pouco de condicionamento ali, pelo menos o meu aquecimento, ele é um aquecimento de meia hora, porque a minha aula de pole tem 1 hora e meia, tá? Eu não gosto de aula de 1 hora, porque para mim não dá para treinar, porque eu preciso dar o aquecimento de 30 minutos. E esse aquecimento inclui mobilidades articulares, flexibilidade, pelo menos não para desenvolver a flexibilidade, mas para a pessoa ganhar mais amplitude para a aula, e condicionamento. Então, o meu aquecimento da minha aula em grupo é assim. Depois a pessoa tem mais 1 hora de pole. Legal. Agora, se tem 1 hora de aula, 30 minutos, você não vai dar de condicionamento, você vai dar 10 minutos de condicionamento e aquecimento e bora para barra. Senão a pessoa não faz pole, né? Então, assim, isso é uma outra questão que eu particularmente não gosto, mas cada um é cada um. As pessoas acham que quanto mais aulas elas derem, mais dinheiro elas vão ganhar, então para isso elas têm que diminuir o tempo da aula. Eu já sou o contrário, eu prefiro dar menos aula, trabalhar de forma inteligente, estrategicamente falando, para eu conseguir faturar mais, mas eu dar uma aula de qualidade, tá? Então, aí é cada um. Sempre foi assim no Poli. Todas as escolas antigas de 20 anos atrás sempre deram aula de 1 hora e meia. Aí as escolas que vieram novas para poder, eu vou dar mais aula, vou ganhar mais dinheiro, diminuíram esse tempo, colocaram 1 horinha. Tá, mas vamos voltar a falar que isso também não veio ao caso. Cada um é cada um e cada um sabe o que faz com sua escola. Vamos falar de preparação física. Você pode oferecer para teu aluno treinar em casa, porque isso não se faz na aula em grupo, um cronograma de treinos específicos para o pole. Você pode montar uma planilha para o aluno e falar assim, ó, você quer ganhar força, você quer desenvolver mais rápido aquele movimento? Então, eu vou te dar um cronograma, 30 minutinhos na sua casa, você faz exercício diário e você está preparado para você fazer alguns movimentos, isso vai potencializar seus resultados. Você pode vender isso para ele. Mais uma coisa para você ganhar. Flexibilidade. Você pode oferecer aulas de flexibilidade no seu estúdio, que a grande maioria faz, né? Então o aluno paga um pouco a mais e faz. Agora, tem que ser inteligente, você não vai ficar dando aula, gente. A gente aprenda uma coisa. Cobrem, cobrem pelo trabalho que vocês fazem, tá? E você paga a aula de poli e você ganha a aula de flexibilidade. O aluno vai amar. Você, como instrutora, pode até gostar também, mas como empreendedora, você está perdendo dinheiro, tá? Então, nem que seja um valor, o aluno que é aluno de poli vai fazer aula de flexibilidade e paga um valor mais barato, tudo bem, mas está ganhando. É o seu tempo e é o seu conhecimento que está em jogo, certo? Então, se posicione como profissional. Nada de ficar dando aula. Eu vou dar aula experimental. Já a aula experimental é uma das aulas que você mais desgasta a sua fala. Você pode sim fazer um jogo no seguinte: olha, se você fizer aula experimental e quiser fechar, eu isento a tua matrícula, beleza? Né? Mas você cobrou aula. Tem que ser cobrado. Você tem que dar valor ao seu trabalho, ao conhecimento que você investe. A não ser as pessoas que não investem em conhecimento. Aquelas pessoas que dão aula nas coxas, que são amadores, essas pessoas, sim, elas não dão valor, porque elas não tiram do bolso, então elas não dão valor. Eu vou dar aula experimental que dá o ganho da minha concorrência. Não é assim que funciona, mas existem profissionais e profissionais. Então, assim, eu tô dando aqui orientações, eu já cheguei a dar aula experimental gratuita no passado. Quando eu comecei a entender que eu sou empreendedora e eu preciso ganhar tudo, eu preciso faturar sim, porque é o meu trabalho, é o investimento. Quanto que eu já investi para ir fora do país, para campeonatos e para investir em cursos? Então, eu tiro do meu bolso, então eu valorizo. Eu tenho que valorizar e eu tenho que ter uma postura profissional para que as pessoas possam valorizar, porque o que é de graça não é valorizado, tá? Se você dá aula experimental, você pode fazer um teste. É gratuita. De 10 pessoas que vão fazer aula experimental, uma fecha. Tá? É um modo de falar, mas pode ter. Você pode avaliar isso. Quando você começa a cobrar aula experimental, as pessoas que vão fazer, elas não vão fazer uma aula gratuita. Elas vão lá, elas tiram do bolso e elas vão porque elas realmente estão com a intenção de fazer a aula. Então, de 10 alunos que você dá aula experimental, cobrado,
pelo menos 9 fecham, tá? Então, comecem a repensar essa questão. Então, a aula de flexibilidade é uma outra possibilidade. Ou você dá essa aula, ou você também pode montar um cronograma para a pessoa treinar em casa e ganhar com isso, tá? Montar um protocolo de treinos, tal. E você pode oferecer uma mentoria. A mentoria é algo que dá muito certo, porque você faz um acompanhamento, tá? É claro que o formato que eu dou de mentoria normalmente são para pessoas que não me conhecem, tá? São pessoas que moram em outros lugares que não podem vir até mim, tá? Porque eu já construí uma autoridade, nível Brasil, nível nacional. Então as pessoas me procuram. Elas não vão procurar uma pessoa que está começando porque ainda não tem nome. Você tem que construir o seu nome. E existe todo um processo para isso, tá? Mas eu tenho um formato que eu dou a mentoria, então eu mando aulas semanalmente para a pessoa, videoaulas. Eu faço as correções semanalmente e, paralelamente, eu mando um treino, uma planilha de treinos, um protocolo personalizado para cada aluno, porque eles respondem uma anamnese para começar a fazer mentoria comigo. Eu mando para eles e eles têm aí dentro da disponibilidade deles o treino de preparação física e de pole, e eu faço todo um acompanhamento semanal, tá? Isso eu que não conheço o aluno. Você pode fazer um formato diferente com alunos que você já tem presencialmente, mas ele também quer potencializar. Ele tem barra em casa e ele pode fazer um treino paralelo na casa dele. Ah, ele faz uma vez por semana com você, mas ele quer treinar mais dias na casa dele. Então você. Para ele não treinar errado, porque treinar errado é pior do que não treinar, porque se a pessoa vicia no errado, ela pode não conseguir mais tirar esse vício e não conseguir desenvolver. Isso tem que tomar muito cuidado. E é mais um motivo para você orientar o teu aluno para que ele possa fazer uma mentoria com você, por exemplo, tá? Vamos lá. Você passou o movimento para o aluno na aula. É novo o movimento, é cheio de detalhes as técnicas, tá? Cheio de detalhezinhos, tal. O aluno ele está desenvolvendo, então ele vai fazer errado. Porque ele vai esquecer algum detalhe. O corpo ainda está ganhando consciência corporal naquele movimento. Então, você orienta ele na aula, você consegue corrigir ele, porque você está vendo que ele está errando, beleza. Aí ele fez 10 vezes na aula o movimento, com os seus erros, ele ainda não aprendeu, não é suficiente. Às vezes, uma aula para o aluno realmente assimilar aquele movimento, entendeu? Entrar no corpo dele realmente. Que quando entra e grava, aí vira uma memória corporal. Daí ele consegue replicar da maneira como ele gravou, tá? E isso depende da repetição que ele faz aquele movimento para ele poder criar essa memória daquele movimento, tá? Então vamos considerar que ele fez 10 vezes ali no estúdio. Aí ele vai para casa dele. E ele só vai vir na próxima semana. Então ele vai ter 6, 7 dias para treinar na casa dele. Ele fez 10 vezes no estúdio. E ele faz 7 vezes 10, 70 vezes na casa dele. Ou até mais. Errado. Sem um acompanhamento. Ele esquece um detalhe da técnica que é fundamental e determinante para aquele movimento sair certo. E ele fica tentando, tentando e fazendo errado, errado, errado. O que que acontece? Ele vai gravar no corpo dele o errado. Aí, quando ele vai para o estúdio, você não consegue mais consertar aquele erro. E isso acontece com muita recorrência. Então, é mais uma forma de você poder orientar teu aluno e convencê-lo a fazer um acompanhamento com você. Como seria esse acompanhamento? Ele vai treinar na casa dele, ele grava e ele manda para você. Eu trabalho com o Google Drive, porque daí mantém na nuvem o vídeo. Ele manda para você no Google Drive, não precisa mandar o treino inteiro, mas mandar o desenvolvimento dele naquele dia. E você faz as correções. Você só precisa de um minutinho para olhar o vídeo, gente. Não exige trabalho, você vai ganhar muito mais. Porque a mentoria é um trabalho muito personalizado, tá? Eu vou aqui dar sugestões de valores de mentoria. Mas você também pode, lógico, ir ficando conhecida através de outras estratégias que a gente chama de estratégias de marketing, ficando conhecida nas redes sociais e outras pessoas também de fora podem procurar futuramente mentoria, sabendo que você dá esse tipo presta esse tipo de serviço. E a mentoria é algo muito personalizado, né? Então, assim, eu vou dar uma sugestão aqui.
e vou falar o que eu cobro hoje. Hoje, uma mentoria minha, a pessoa ela pode fazer 3 meses, 6 meses ou um ano, tá? É, 3 meses, porque é o tempo mínimo para eu conhecer tecnicamente o aluno. Mesmo fazendo anamnese, eu preciso conhecer ele de forma técnica. Ver qual realmente é o desenvolvimento dele, as dificuldades, né? Então, algumas questões individuais eu preciso ver. E eu preciso de pelo menos 3 meses, não dá para trabalhar menos. No início eu trabalhava um mês, todo mês, era mensalidade. Eu mudei, então é pacote, tá? Então, assim, a pessoa fechar 3 meses comigo de mentoria, ela vai pagar R$ 900. Pode parcelar e tal, tal, tal. Se ela fechar comigo 6 meses, ela vai pagar R$ 1.500. Se ela fechar um ano, é R$ 2.400. E as pessoas pagam. Porque elas não só querem o resultado, como elas veem resultado. E elas fazem e ficam anos. Eu tenho alunos com mais de 5 anos de mentoria comigo. Então, elas podem parcelar aquele valor e tudo mais. É um valor que é investido e essa pessoa tem resultado, então ela fica muito satisfeita com isso. Tá, mas isso é uma sugestão, é um valor que eu cobro. Eu sou uma pessoa que já tem uma autoridade e tal. Agora, se de repente você oferecer esse valor para um aluno que é presencial seu, muito provavelmente ele não vai fechar, porque não é assim. A gente tem que começar aos poucos. Então, o que que eu fazia de início? Quando eu comecei com o trabalho de mentoria, não adiantava eu cobrar logo o valor mais alto, que seria o valor de uma mentoria mesmo. Então, eu cobrava o valor de uma mensalidade de poli, inicialmente, tá? R$ 150, tá? Então, o que que você poderia fazer? Ah, o meu aluno já paga 150 de aula em grupo. Não sei se ele vai fazer aula particular, mas você pode fazer um pacote com ele. Olha, se você me pagar 250, R$ 300 por mês, eu dou a mentoria também. Você entendeu? Então, assim, você já está dobrando o valor de um aluno só. Se você tiver 10 alunos que façam mentoria e que paguem R$ 300, né, uma aula em grupo e mais a aula de mentoria, você já vai dobrar esse faturamento, você já vai ganhar R$ 3.000, entendeu? Então, de 1.500 que você ganharia de 10 alunos, você vai estar ganhando 3.000. Então, você já está aumentando o seu faturamento, tá? Aula particular. Aula particular é algo que é muito mais até fácil do aluno querer fazer, tá? Mas para isso, na tua agenda, você tem que deixar horários para aula particular. Não adianta você encher sua agenda de horário de grupo, porque vai te cansar, não vai te sobrar tempo. Lembra que eu tenho uma aula de gestão de tempo que eu dei. Então, não é sobre dar um monte de aula e trabalhar mais, é sobre saber jogar o jogo certo. É trabalhar menos e ganhar mais. Mas isso não tira a qualidade do teu ensino. Mas é você saber, de forma inteligente, administrar o seu tempo para que você possa escalar, gerar mais faturamento, tá? Então, a aula particular é uma aula também muito personalizada, tá? Então, é uma aula que você pode cobrar. Ai, eu tenho medo de cobrar. Se você tem medo de cobrar, talvez você esteja muito insegura com o teu conhecimento. Porque quando você sabe que você tem conhecimento, você não tem medo de cobrar, não. Ou você tem alguma crença limitante com relação a ganhar dinheiro, tá? Então tem que rever isso, tá? Então tem que cobrar. Aula particular tem que cobrar. R$ 150 se cobra a mensalidade em grupo. Beleza. Pelo menos R$ 150 você teria que cobrar numa aula, pelo menos, numa aula só, de particular. Nossa, Karen, nossa, mas é muito, o aluno não vai pagar. Se ele vê que ele vai ter resultado com o teu trabalho, se ele confia no teu conhecimento, e ele é aluno tubarão, que é aquele aluno que está disposto a investir para ele ter o resultado que ele quer, ele vai investir. Ele vai investir. Ele vai tirar dinheiro do bolso e vai investir. O que você pode fazer, que eu gosto bastante, é fazer pacotes, tá? Por que pacotes? Pacote você ganha um montante. Então, naquele mês, você aumenta teu faturamento de forma exponencial, tá? Como assim, Karen? Vamos supor que você cobre R$ 150 uma aula particular. Mas o aluno não vai fazer só uma. Ele vai querer fechar um pacote. E aí você cai o valor. Vamos lá, uma aula, 150, tá? Vamos colocar
Seis aulas, 120. Mas a pessoa não vai pagar por aula. Ela vai pagar o pacote. Seis, 120 vezes 6, eu não sou muito boa de conta de cabeça. 240, 480, 600, é isso? Não, não é 600, é 720, eu acho. Bom, enfim. Esse valor, a pessoa tem que pagar esse valor. Aí você fecha o pacote. Nada de cobrar depois, porque depois a pessoa não paga. A pessoa paga antecipadamente. Vamos lá que seja, depois vocês fazem o cálculo aí, mas vamos colocar 720. 720. Faz pelo Mercado Pago parcelado. 6 vezes sem juros. O Mercado Pago 6 vezes é sem juros. E aí você consegue cobrar esse valor. E aí parcelado fica pouquinho por mês para a pessoa. E você ganha Vai ter a taxinha lá do Mercado Pago, que é parcelado. Ou se você tem maquininha, de repente cartão na escola, você pode parcelar aí. Vai ter a taxa, mas você vai ganhar um montante, que seja R$ 650. Você já vai ganhar a mais do seu faturamento, sem ter que dar mais aulas. R$ 600 teria que ter mais 4, 5 alunos em aula em grupo. Você vai dar aula particular. E aí você vai agendar de acordo com a sua disponibilidade, porque a aula particular permite isso. Você não precisa ter um horário fixo, a não ser que você queira fechar fixo com a pessoa naquele horário, tudo bem. Mas a aula particular ela pode ser flexível de horários, tá? E se fosse 12 meses? Você pode cobrar 100, aí dá R$ 1.200. Olha só, gente, você tá faturando mais R$ 1.200. Então ofereça esse trabalho. Ai, Karen, mas eu não me sinto segura. Então vá em busca de conhecimento técnico para que você possa se sentir segura e sim oferecer esse trabalho. Você está perdendo tempo se você não oferecer esse tipo de trabalho, sabe? Então, é, existem estratégias que você pode montar e você tem que ousar para isso, a não ser que você queira ficar só com o que você fatura. Mas você pode ousar e não deixe para depois, sabe? O outro problema é que as pessoas deixam para depois. Ai, tá, eu vou pensar como que eu vou fazer. Para empreendedor não tem tempo para pensar. É tudo para ontem. Tudo para ontem, tá? Bom, aí eu vou falar mais uma coisa para a gente finalizar aqui antes, que é com relação ao número de barras. Ai, Karen, mas meu estúdio é pequeno, eu só tenho 2 barras, eu tenho 3 barras, eu tenho 4 barras. Mas você insiste em dar aula uma aluna por barra. Eu vou explicar o porquê que eu não dou e nunca dei aula para um aluno por barra. E eu acho que eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou falar novamente. Eu trabalho com 2 alunos por poli. Ai, Karen, mas os alunos não gostam. Depende. Vamos falar, de forma técnica. Quando você coloca 2 alunos na barra, você não vai colocar 2 alunos de níveis muito diferentes. Você vai colocar 2 alunos que tenham mais ou menos o mesmo nível técnico, tá? Beleza. Você vai passar a mesma coisa para os dois. O aluno, ele não fica 100% na barra durante a aula inteira. Ele para tomar uma água, para respirar, tá? E nesse tempo dessa pausa, ele pode estar revezando com o outro aluno, tá? Às vezes, ele não consegue ver o erro dele nele, mas quando um outro aluno faz um movimento, ele consegue enxergar o erro que ele não estava enxergando nele no colega. E aí, eles conseguem ter uma troca de experiência. E isso potencializa muitas vezes o resultado, essa troca de experiência na mesma barra, entendeu? Então eles acabam tendo um aceleramento no processo de aprendizado com essa troca. É muito importante ter essa conexão dos dois. Agora vamos falar de aluno tubarão e aluno Nutella. O aluno Nutella ele gosta disso, porque ele vai estar com o colega dele, compartilhando barra, ele vai adorar. O aluno tubarão não gosta muito, tá? Então é importante identificar quem é aluno tubarão e quem é aluno Nutella. Isso a gente é fácil de identificar, tá, gente? Muito fácil. E aí, de repente, a aula não vai estar cheia. Se a aula estiver cheia, o aluno tubarão ele tem que entender que ele está pagando por uma aula em grupo e ele vai ter que dividir a barra, o problema é dele.
Ele que paga uma aula particular. Vai ser mais um motivo para ele querer fazer uma aula particular, tá? E às vezes ele até para de fazer aula em grupo e fica só na particular. E isso para você é ótimo, tá? Mas, se por um acaso a aula não estiver cheia, você vai colocar os alunos que você vê que tem o melhor desempenho em grupo, em dupla, e você vai colocar o tubarão sozinho. E tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, é você ter esse feeling de você conhecer e saber a linguagem certa de se trabalhar com cada aluno. Também isso é muito importante. Então, é um motivo que eu trabalho, sempre trabalhei com dois alunos no Poli. E outra. Você consegue, se antes, vamos supor, você tem 4 barras, eu só consigo colocar 4 alunos. Então, eu só vou ganhar referente a 4 alunos naquela aula. Mas pensando pelo lado empreendedor agora, quando eu consigo trabalhar com 2 alunos na barra, de 4 alunos eu consigo colocar 8. Então, naquela turma eu vou ganhar mais. Eu vou conseguir multiplicar o meu faturamento, dobrar o faturamento com aquela aula em grupo. Então, mais um motivo para você trabalhar com 2 alunos no poli. Isso é uma sugestão, gente. Eu estou falando aqui, embasado na minha experiência, tá? Como eu trabalho. Assim como eu falei do horário do tempo de aula, que para mim não existe, para mim não tem sentido trabalhar 1 hora só de aula de poli. Para mim tem que ser 1 hora e meia. Assim como a aula de flexibilidade, gente. Não dá para você trabalhar uma aula de flexibilidade completa em 1 hora. É 1 hora e meia. E isso trabalhando só uma parte. Que nem a gente tem. Eu divido a aula de flexibilidade em membros superiores e membros inferiores. Se eu for trabalhar tudo, eu preciso de 3 horas. Entre aquecimento e trabalhar membro superior e inferior. Uma aula realmente completa, senão não tem resultado. Mas quando eu tinha turmas de flexibilidade, eu não fazia isso. A gente fazia 1 hora e meia. Numa aula eu trabalhava mais membro superior e pegava um pouquinho inferior para potencializar, para não deixar de trabalhar. E na outra aula, que eram 2 vezes a semana, eu trabalhava mais membro inferior e um pouquinho do superior. Então eu conseguia administrar isso em 1 hora e meia. Mas 1 hora não dá. Assim como o pole para mim. Mas isso, como eu falei, é uma sugestão. De repente você nunca pensou nisso, você só foi na onda de todo mundo. Assim como também você só dá aula em grupo, você tá indo na onda de todo mundo, até que chegou uma Karen na vida, chegou para você e falou: Nossa, eu posso abrir outras possibilidades de ganho. Talvez seja por isso que você não faturou ainda 10 mil. É possível, você consegue. E se você utilizar as estratégias certas, seguir esse caminho, assista todas essas minhas aulas. Vocês vão ter um start, ideias, vão começar a pintar ideias. Por isso que conhecimento é bom, porque você começa a ter ideias, você começa, putz, e isso também começa a animar você. Você ter contatos com outras pessoas que já chegaram lá faz com que você se motive a também querer. E isso dá um up, entendeu? Reacende a chama de você trabalhar e fazer isso com gosto. Porque às vezes você fica sozinho no estúdio, você fica perdendo a motivação, fica, sabe, ai, eu tô desmotivada, e não sei, eu tô cansada. Chega um momento que você não aguenta. Então, quando você se conecta com outras pessoas no meio, principalmente com pessoas que já tiveram um resultado, você começa a reacender aquela paixão. E você começa a se motivar e trabalhar com muito mais gosto. E isso, sem dúvida nenhuma, é transparecido para os seus alunos. Quando você está desmotivado, você transparece para os seus alunos. E isso acontece de forma inconsciente. Então, estão aí as aulas. Hoje eu dei essa aula longa aqui, que é bem aprofundada. Acompanhe meus conteúdos, eu vou estar aqui para ajudar, tá? Vou fazer, já estou com ideias de projetos aí para o futuro, voltados para essa área, mas calma, não vou dar spoiler, mas tem coisa chegando aí, tem coisa nova chegando que vai ajudar você de forma prática e teórica também, a chegar no resultado de faturar 10 mil reais, pelo menos, no seu estúdio, que é o mínimo do mínimo. Certo, gente? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois comentem aqui, deixem comentários.
compartilha. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, é um canal novo, né, que eu reativei. Mas se inscrevam no canal, isso para mim é importante, e compartilhar para outros instrutores também é muito importante, porque o YouTube entende que que o conteúdo é relevante e ele pode entregar para outras mais pessoas que precisam desse conteúdo. Então me ajudem aí no engajamento também. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Até mais.